Começamos vendo a interpretação da Bíblia, as formas corretas de interpretarmos a Bíblia. Sabemos que existem algumas regras que precisam ser seguidas, e uma dessas regras diz respeito a observar o contexto histórico. Quando o livro, o capítulo, aquela palavra foi escrita, para quem foi escrita, por que foi escrita, pegar todo o contexto, não somente um texto isolado, nunca criar uma doutrina em cima de um texto único, mas ver se essa doutrina, passando de Gênesis até Apocalipse, encontra um respaldo, um fundamento bíblico. Então, entre essas e outras regras, nós aprendemos como interpretar corretamente a Bíblia. Aí depois nós entramos na matéria chamada dons e vocação, onde nós vimos que na Bíblia constam 3 listas de dons. A primeira em Romanos 12, que é chamada a lista de dons básicos, dos quais eu e você temos um ou mais desses dons, e que com certeza você já deve ter descoberto através daquele questionário, daquele exercício de vocação que nós passamos. Você já deve ter descoberto quais são alguns desses dons que vocês têm, correto? Dentro dessa lista, aliás, nós partimos para outra, que é a de Efésios capítulo 4, que fala sobre pessoas que Deus presenteou, qualificou a sua igreja para exercer a obra do ministério. Depois nós falamos da lista de 1 Coríntios 12, que é chamada dons ou manifestações do Espírito. Por que manifestações? Porque, diferentemente dos dons, não é uma coisa que vai acompanhar sempre a pessoa, mas é algo que pode se manifestar na vida da pessoa uma vez, algumas vezes, várias vezes, frequentemente. Depende do Espírito Santo, que a manifestação é do Espírito Santo. Agora, uma pergunta que eu não fiz nessa aula. O que significa? Por que? Vamos fazer uma diferenciação agora. Por que manifestação e não dom? O que significa dom? Vamos ver se vocês lembram. Dom é? Aquilo que vem já está na pessoa. Aquilo que já está na pessoa. Pode até estar, mas o que significa um dom? Eu falei, é uma coisa que é dada. E se é dado é um presente. Dom é presente, né? Então, os dons de Romanos 12 são presentes. Você recebe e Deus nunca mais tira de você, porque Ele é um presente. Os dons de Efésios 4 são presentes. Deus dá e não tira mais. Agora, a lista de 1 Coríntios 12 não são presentes, são manifestações do Espírito. Por isso, que pode acontecer uma vez e não acontecer mais. Não necessariamente acompanham a vida do cristão, correto? Então essa é a grande diferença. Por isso que a pessoa não deve ficar frustrada. Aconteceu uma vez na minha vida, Deus me usou uma revelação profética, uma palavra de conhecimento, Deus me usou, me deu uma variedade de línguas naquele dia, nunca mais aconteceu. Por quê? São manifestações do Espírito. Pode acontecer várias vezes, uma vez ou frequentemente. Correto? Saindo desse assunto dons, nós entramos no assunto Espírito Santo. E nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Quais as características do Espírito Santo que mostram que ele é uma pessoa? Vocês podem me falar pelo menos 3 características do Espírito Santo como uma pessoa, e não simplesmente como uma força ativa de Deus. Vocês sabem que algumas seitas
retrata o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma força. Nós falamos da seita dos buceritas, são chamados testemunhos de Jeová, que eles não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa. Tanto é que no livro deles, que a gente não chama de Bíblia, mas tem o nome, é Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é uma tradução errônea, tem sérios, gravíssimos erros de interpretação. Eles tiraram pelo menos 14 versículos do Novo Testamento. Só do Novo Testamento eles tiraram os 14 versículos. Tanto é que, quando eles me batem a porta, eu tenho o início prazer de recebê-los e já dou uma listinha desses versículos para eles e pergunto: vocês podem me explicar onde é que se encontram esses versículos na Bíblia de vocês, que eu já procurei e não consigo achar? Eles ficam meio assim, confusos. Olha, na Bíblia realmente não tem. Falou que estão esses versículos. Aí ele falou: olha, vamos apertar vocês. Voltem, perguntem para o supervisor de vocês onde estão esses versículos. Se possível, traga ele até aqui para me explicar, porque eu já sei que vocês não sabem. Aí eles já ficam meio preocupados e vão embora. Então a dica é essa, secretário: por que a Bíblia de vocês, eles tiraram um monte de versículos, pelo menos 14 versículos do Novo Testamento, não estão ali? Então, e um erro gravíssimo é que eles escrevem o Espírito Santo com letra minúscula. Nome de pessoa nunca se escreve com letra minúscula, correto? Sempre com letra maiúscula. Mas por que eles escrevem o Espírito Santo com letra minúscula? Porque eles não consideram o Espírito Santo uma pessoa, mas sim uma força. Aí, nós temos várias características do Espírito Santo no Novo Testamento que mostram que ele é uma pessoa. Uma delas, qual é? Que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. O Espírito Santo se alegra, né? O Espírito Santo se alegra? Se alegra. Uma força se alegra? Não. Qual outra característica? Se entristece. Tanto é que na primeira carta, ou segunda página, de Paulo aos Tessalonicenses, ele dá uma recomendação: e não entristeçais o Espírito Santo. Né? Então Paulo manda que a gente não entristeça o Espírito Santo. Será que uma força ativa, ela pode ser entristecida? Não, né? Só se entristece se for uma pessoa. Correto? Vocês lembram alguma outra característica que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa? Blasfemar contra o Espírito Santo. Pela Bíblia, é o único pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Aí você pode vir uma dúvida na sua cabeça, sempre vem quando a gente fala desse assunto: e será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Uma vez eu vi uma pessoa profetizando e eu falei: é da carne. Ou uma vez eu vi uma manifestação do Espírito Santo e falei: é do diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Não, porque a palavra de Deus manda que a gente julgue todas as coisas, retenha o que é bom. Então, você pode julgar com certeza 90% dessas barbaridades que você vê nas igrejas por aí, nos vídeos da internet. 90% é muita bondade. 95% a 99% é que a gente já seja mensageiro. Mas com certeza, 90% você pode julgar que é da carne. Tá bom? Essas barbaridades, maluquices que a gente vê por aí, que eles atribuem obra do Espírito Santo, mas que não é. São obras da carne, né? E mais até parecidas com as obras que são realizadas em outros lugares por aí. Então, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. Pelo menos 3 características nós vimos. Ele pode ser entristecido, ele pode se alegrar, ou podemos blasfemar contra ele. Aí, dentro desse assunto do Espírito Santo, nós falamos sobre batismo do Espírito Santo, um assunto que gera muita polêmica. Por que nós acreditamos no batismo do Espírito Santo? Sim. Em que momento desse batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo acontece? Primeiramente, o que é a palavra batismo? O que quer dizer batismo? Selado? Marcado? Selado?
Tem uma outra palavra que é usada, pode interpretar a palavra batismo, tanto aqui na igreja como lá fora, por exemplo. No grupo de capoeira tem batismo. Então eu gostaria do significado da palavra batismo no geral. O que significa? Tanto o batismo da capoeira como o batismo da igreja, identificação. Então é isso aí. Batismo significa identificação. Quando o sujeito se batiza no grupo de capoeira, ele está se identificando com aquele grupo. Está dizendo, agora eu pertenço a esse grupo, eu sou desse grupo. Na igreja, quando o cristão se batiza, vamos dizer, o batismo nas águas, ele está se identificando com a igreja, o corpo de Cristo, a instituição, aliás, a instituição terrena da igreja. E quando ele se batiza no Espírito Santo, ele está se identificando com o corpo de Cristo, a igreja invisível, não a igreja instituição da terra, mas a igreja invisível. Eu disse que é composta tanto dos os santos do Antigo Testamento, os do Novo Testamento, todos aqueles que já morreram, os que ainda vivem, porque a igreja é composta da igreja triunfante, a que já está nos céus, e a igreja militante, a igreja que está na terra. Essa igreja, que é o corpo vivo de Cristo, ela é invisível, exatamente porque nós não sabemos quem faz parte dela. Aqui na terra nós com certeza sabemos quem faz parte desse corpo terreno. Vocês aqui são a igreja que se reúne no bairro tal, da cidade tal, no local tal, na rua tal. Mas quem é a igreja? Essa igreja que é o corpo de Cristo invisível, não sabemos. É uma igreja que é formada por vários membros de várias denominações, não tem placa, não tem localização geográfica, enfim, não tem idade, não tem tempo, ela é formada desde Abel até os santos da igreja de hoje, enfim. Mas quando é um cristão, ele é batizado no Espírito ou com o Espírito Santo. Quando? Quando ele? É isso, alguém falou, quando ele tem Cristo, aceita Jesus Cristo, isso, não é que ele creu, ele recebeu o Espírito Santo, porque não é que é impossível crer sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele convence do pecado, do juízo e da justiça, e ao mesmo tempo ele vem para selar a vida do cristão, colocar o selo de propriedade dele, dizer, este é meu, esse está marcado. A partir daí a pessoa recebeu o Espírito Santo, ou foi batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Mas existe um segundo momento na vida do cristão, que ele passa a ser cheio do Espírito Santo, não apenas ter o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. Existe esse segundo momento? Existe. Quando é? Quando ele busca, quando ele se consagra, ele se separa para Deus, ele se dedica, quando ele usa os meios corretos para ser cheio do Espírito Santo. Alguns desses meios estão em Efésios capítulo 5, que diz, a partir do versículo 19, não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo em vossos corações. Aí depois, no capítulo 6, ele fala sobre a submissão, ou mesmo no capítulo 5, ele fala sobre a submissão que todo cristão deve ser, as esposas aos seus maridos, os pais aos filhos, os subordinados a seus empregadores, enfim, ele vai falando do vínculo de submissão que também ajuda a pessoa a ser um crente cheio do Espírito Santo, porque está ligado à humildade. Eu disse que geralmente a água procura os lugares mais baixos,
E um dos símbolos do Espírito Santo na palavra é a água. E o louvor, falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, porque a linguagem do Espírito é uma linguagem que o Espírito Santo se identifica. Então, fale a linguagem do louvor. Nunca use a linguagem da reclamação, da murmuração, porque assim como o louvor, palavras de louvor atraem o Espírito Santo, enchem a gente do Espírito Santo, palavras de murmuração, palavras de maldição, palavras de reclamação, palavras, enfim, negativas, vão afugentar o Espírito Santo. Não que ele vai sair de novo, mas já não vamos estar cheios do Espírito Santo, correto? Aí dentro desse assunto, nós falamos sobre qual é a marca, a característica do cristão que é cheio do Espírito Santo. Uma evidência que não falha. Eu falei sobre o, também em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, que é a maior evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Aí, saindo desse assunto Espírito Santo, nós entramos no assunto eclesiologia, que quer dizer estudo da igreja. Estudo do Espírito Santo é chamado no grego de pneumatologia. Eclesiologia, estudo da igreja. Dentro do estudo da igreja, nós falamos sobre o que diferencia uma igreja tradicional ou histórica de uma igreja pentecostal, ou renovada, ou carismática, e de uma igreja neopentecostal. Eu falei que as igrejas tradicionais ou históricas são aquelas que não creem que os dons, principalmente as manifestações do Espírito, na primeira carta aos Coríntios, sejam para os dias de hoje. Eles creem que foi somente para a fase inaugural da igreja, e não dos dias de hoje. Eles têm a sua forma de crer. São as primeiras igrejas que surgiram no Brasil. Pouco depois da época da descoberta do Brasil, pouco depois do ano 1500, essas igrejas começaram a aparecer. A primeira delas a igreja congregacional, depois a igreja batista, depois a igreja presbiteriana, e aí só agora no início do século passado é que começaram a surgir as primeiras denominações pentecostais. Entre elas a Assembleia de Deus primeiro, e depois, hoje existem milhões e milhões de ramificações da Assembleia de Deus. Assembleias de todos os tipos, porque o nome Assembleia de Deus, ele caiu no domínio público. Então, já não é uma marca registrada de uma igreja. Qualquer igreja hoje pode ser chamada Assembleia de Deus. Então, dentro desse assunto eclesiologia, nós falamos também que outra coisa que diferencia uma igreja da outra é a sua forma de governo. Por exemplo, as igrejas batistas têm uma forma de governo, as igrejas presbiterianas têm uma forma de governo, as igrejas pentecostais ou neopentecostais, eu disse que a nossa se inclui entre as neopentecostais, porque ela não tem as mesmas características de uma pentecostal histórica, ou aquela pentecostal mais extremada. É uma igreja pentecostal mais modernizada. Não é parecida com a igreja que se liga muito aos usos e costumes. Algumas assembleias que também se ligam muito nesse negócio de usos e costumes, roupas, cabelo, que eu já expliquei o porquê nós não adotamos essas regras de usos e costumes. E eu disse que nós também não podemos ser considerados totalmente neopentecostais, porque entre essas neopentecostais existem algumas igrejas que saíram de um polo e extrapolaram no outro, se inovaram demais, mudando até alguns princípios, algumas regras, doutrinas bíblicas básicas. Por exemplo, nós não vendemos sabonete ungido, sal ungido, óleo ungido, essas coisas mais, que são alguns costumes de algumas igrejas neopentecostais mais modernas, se modernizaram demais, fugindo dos princípios bíblicos. Então, se uma das formas que as igrejas se diferenciam uma das outras está na questão dos dons,
A outra forma está na questão do governo. Eu falava que a Igreja Batista é basicamente governada pelo corpo diaconal, pelos diáconos. Os diáconos permanecem e os pastores vão mudando de tempo em tempo. Porque os diáconos são a parte administrativa da igreja. Eles têm lá uma reunião e eles é que administram a igreja. Tudo passa pela mão dos diáconos. O pastor é subordinado. Os diáconos se reúnem e falam assim: olha, o pastor não está indo bem, a igreja não está indo bem, vamos mudar de pastor. Eles são ligados a uma igreja sede, geralmente, e ali então existe toda aquela tramitação de pastores, mudança de pastores, mudança, decisões que vêm lá de cima e afetam toda a vida da igreja. Nós não vemos isso no Novo Testamento, que no Novo Testamento as igrejas eram autônomas. Uma não mandava na outra, elas tinham sua vida própria. Outra forma de igreja, ou governo de igreja que nós temos, é a igreja presbiteriana. Ela tem esse nome presbiteriano porque ela é governada pelos presbíteros. Assim como a igreja batista é governada pelos diáconos, a igreja presbiteriana é governada pelos presbíteros. E aí está o erro, que eles fazem diferenciação entre presbítero e pastor. Ali, os pastores passam e os presbíteros permanecem. O pastor é tipo um empregado da igreja. Algumas igrejas até registram o pastor, pagam todos os direitos trabalhistas, e quem comanda são os presbíteros, que admitem, que se reúnem, decidem demitir, que decidem como será a administração da igreja, onde serão aplicados os recursos e tudo mais. Os presbíteros que comandam. Essa é a principal característica da forma de igreja presbiteriana, que aliás são mais as igrejas presbiterianas que têm essa forma de governo. Agora, a forma de governo mais bíblica que a gente encontra no Novo Testamento é a forma episcopal, que é a que nós usamos. Qual que é a forma de governo episcopal? É a forma de governo que a igreja é governada pelo episcopos. No grego quer dizer bispo, ou supervisor, ou pastor. É o pastor que é o cabeça, como nós vimos no Novo Testamento. Aliás, o cabeça é Cristo e o pastor é o que lidera, está na supervisão da igreja, supervisiona. E aí não tem diferenciação: pastor, bispo, presbítero. Todas as três palavras quer dizer uma coisa só. Pastor, ou bispo, ou presbítero quer dizer supervisor. Na igreja episcopal, então, se há uma diferenciação entre o título de pastor e presbítero, é porque esse presbítero é tipo um auxiliar do pastor. Mas no fim, os três têm a mesma função: supervisionar o rebanho. Aí já o pastor não é subordinado a um grupo do presbitério, ou a um grupo de diáconos. É Deus que estabelece, é Deus que tira, é Deus que coloca, enfim, ele vai se submeter a Deus, vai ouvir as orientações de Deus, vai trazer as orientações para o rebanho, enfim, e ele vai prestar contas diretamente a Deus, que não é fácil não. Então, aí vocês veem uma diferenciação entre as três formas de governo: a forma batista, presbiteriana e episcopal. São as três mais conhecidas. Eu acho que todas as outras, qualquer uma das igrejas vai se basear numa dessas formas de governo. A maioria, 90% é episcopal, com certeza. As pentecostais, as neopentecostais, todas são episcopais. As únicas igrejas realmente que eu vejo que é o governo batista são as batistas, e as únicas que eu vejo que tem a forma de governo presbiteriano são os presbiterianos. O resto é tudo episcopal. Oi? Sim, é episcopal. É uma igreja pentecostal episcopal. Só que eu quase classificaria esse governo como aceito. Quase como aceito. Então,
tem uma série, aí eu classifico a cristã do Brasil como seita, a adventista do Brasil como seita. Se eu de Belém, 99% seita. Também tem forma de governo batista. Tá? Aliás, desculpa. Foi bom a me lembrar. Não, batista não. Existe uma outra forma de governo congregacional. Poxa, eu passei 7 anos lá e estava me esquecendo. Congregacional, gente, esqueci. Foi bom, e a congregacional? Não. Parecida com a batista, mas não é batista. Congregacional mesmo. Qual a forma de governo congregacional? Governo do povo, democracia. Toda a igreja decide. Aí não é os presbíteros que decidem, não são os diáconos que decidem, é a igreja toda. Aí por isso existem as assembleias. Vamos mudar a cor da tinta dessa parede. Quem decide é o pastor, são os presbíteros. Se fosse na episcopal, o pastor está lá, pinta de branco mesmo, tá bom. Não vou nem, posso até pedir orientação, sugestão, mas se eu decidir, está de branco. Aí, se fosse uma presbiteriana, reúne os presbíteros, vamos decidir qual a cor da parede. Se for uma igreja batista, vamos reunir os diáconos e decidir qual a cor da parede. Numa igreja congregacional, reúne toda a igreja, votação. Quem decide? Branco, rosa, vermelho, façam os seus votos. A igreja vota e ganha. Essa é a forma, bem lembrado, eu estava esquecendo a forma de governo. É a pior, por isso que eu estava lembrando, quis esquecer desse tempo da minha vida. Esqueci mesmo, gente, esqueci da forma de governo congregacional. É a forma de democracia. A democracia o que quer dizer a palavra democracia? Governo do povo. A voz do povo é a voz de Deus? Não. Se não, se a voz do povo fosse a voz de Deus, jamais o povo teria pedido para crucificar Pilatos, né? Nessa questão da voz do povo, eu aqui, esse pastor aqui, que não é tão mal, né? Pastorzinho mais ou menos, mas eu fui mandado embora de uma igreja congregacional pela volta da maioria. Me demitiram, me jogaram no olho da rua, sem eu ter pecado, sem ter feito nada. Falaram, se não serve mais, vai para o olho da rua, nós não te queremos mais. Foi mais ou menos uma fase dramática da minha vida. E tanto é que eu não queria ser pastor, nunca mais na minha vida. Eu voltei ao emprego de vendedor. Eu estava lá em São Paulo, minha mãe orou. No dia seguinte o supervisor me mandou embora. E Deus usou a boca dele e falou: Jonas, seu lugar não é aqui. Volta para a Baixada Santista, abre uma igreja, fica rico igual da Davi. E seu lugar não é aqui. Ele acertou dizendo que meu lugar era lá, só errou quando pensou que o pastor ficava rico, né? Até hoje eu estou na minha bicicleta. E tenho o carro que eu uso é o carro a cubo da igreja, né? Não tenho carro no momento, tem só uma bicicletinha. Só isso. Então, ele se equivocou, né? Quase 30 anos de pastor e não tem casa própria. Essa propriedade está toda em nome da igreja, tem um documento tudo em nome da igreja. Se eu sair daqui eu não levo nada, fica tudo aí, é da igreja. A Kombi está no nome da igreja, né? Se tem 2 carros na garagem, um de cada filho meu, comprado com dinheiro deles, com o trabalho deles, então não tem nada. Se quiser ver minha conta bancária, meu saldo hoje deve estar aí uns R$100 ou menos, às vezes fica no negativo, às vezes está positivo, e a gente vai. Eu não estou de falar isso, sabe? Se quiser, eu acho que não vai comprar nada. Dinheiro no colchão, dinheiro no lugar nenhum, nada, né? Nada. Conta bancária tem nome da igreja, mas o meu não tem nada. Mas mesmo assim, eu sempre tive essa simplicidade, essas características, e não servia para essa igreja. Aí, por quê? A voz do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus? Não é a voz de Deus, não cometem erros. Tanto é que até hoje eles percebem o erro cometido, e hoje, depois de
17 anos, já passaram mais de 6 pastores por essa igreja e nenhum deles fica. Nenhum deles. Se fosse a igreja, a misericórdia antes, a igreja já estava morrendo. Tem pouquinha gente, né? Se fosse a misericórdia do Senhor, né? Deus tem misericórdia, né? E todos os pastores que passam por lá se tornam meu amigo, meus amigos, né? O último era o pastor Robani, que faleceu, excelente pastor. Porque eles percebem que houve um erro, né? O erro porque a voz do povo não é a voz de Deus. Então, eles percebem que foi uma injustiça. Então é que Deus honrou tanto. Olha, depois de 17 anos mudando, 13 anos mudando 5 vezes de lugar, Deus falou, eu vou colocar vocês quase de frente dessa igreja e vou honrar vocês. Aí Deus deu essa oportunidade e vem quase de frente deles. Não tem mágoa, amo eles, considero muito eles.